obra de André Luiz quanto de Emmanuel podem passar como meras histórias, né? Com lições de moral. Mas quando esses personagens saltam das páginas e se materializam, a coisa muda um pouco de figura. Eu vi. Eu quero que você me conte essa história completa, com todos os detalhes que você pudesse recordar. Foi uma materialização que nós tivemos em Santos, com uma médium que o Chico chegou em casa e outro testemunho da veracidade dos médiuns, que isso nós vimos muito no passado, porque a gente vê como proliferam os médiuns hoje. Mas o Chico estava atravessando uma fase difícil para ele. O Chico, para não fazer-nos sofrer, ele não fazia as queixas, nem falava, não disse nada. Ele chegou em casa e disse ao Galves: eu gostaria de ir a Santos para fazermos uma visita a uma médium muito importante em Santos e que ela sempre me pediu para ir visitá-lo. E nós fomos a Santos. Realmente era uma médium de materializações fantástica. Então se fez o ritual da materialização, o escuro, as cadeiras, nos sentamos em volta, a médium concentrada, longe. E o Chico era um espectador, como nós, sentado no meio de Galves e meu. E nós estávamos esperando vir o que veríamos no escuro, quando aparece o espírito de André Luiz e faz referência ao Chico, agradecendo e falando com ele. Então observa que isto daqui veio através de outra médium, que realmente era uma médium muito preparada dentro desse trabalho de materialização. E sem que nós ainda soubéssemos, ele falou com o Chico: Chico, não se preocupe, não fique triste, porque o seu trabalho e o nosso trabalho continua. André Luiz continuou trabalhando por ele. Eu, naquela hora da sessão, não sabia, mas depois compreendi que Chico realmente estava tão triste e que André Luiz veio dizer: a nossa parceria continua juntos. Então veja que grandeza, espíritos como estes reverenciarem o médium através de outro médium. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, estar em contato também com espíritos dessa grandeza, como Sheila, nas materializações que ele recebia. Então, quando ele era médium ou quando ele visitava, ele gostava muito de visitar quando tinha algum bom médium assim de materialização. Fizemos algumas em Santana com o irmão Camura, e ele também recebeu homenagens com os espíritos incorporados. Sheila falando assim. Então era realmente, a gente via a grandeza deste médium no mundo espiritual. Como era o preparo do local, dependia. Esse de Santos, por exemplo, era uma casa familiar, foi na sala de visitas, então não havia tanto preparo. A médium concentrou-se, pôs água, oramos, porque nessas sessões sempre se pediam para que a prece fosse contínua, muitas vezes até canto, quando ela se prolongava durante 2, 3 horas. Era exatamente para o ambiente não ficar os pensamentos volitando no espaço. Então, dependendo do lugar, ela se atuava sem um grande preparo.
Chico fez aqui na casa uma com alguns de nós que tínhamos efeitos físicos. Claro, como nós tínhamos poucas possibilidades, os espíritos não apareciam assim, completamente revestidos de ectoplasma. Mas a certa altura, eu, inesperadamente, ingenuamente, disse assim: olhem o Chico. No que eu disse olhem o Chico, o coração dele apareceu e todas as veias correndo sangue por todo, como se fosse realmente uma radiografia, ou muito mais do que isso, porque nós víamos através do paletó. E quando se disse isso, o Chico imediatamente fechou o paletó. Então, variavam, porque as de Uberaba, por exemplo, tinham mais preparo, já se reunia, as pessoas já tomavam sempre, em qualquer uma, o cuidado na alimentação, nada de álcool, mas acontece que os preparos variavam. Nessas de Santana, do irmão Camura, eram diferentes, havia cabines, os médiuns ficavam trancados. E a certa altura, o médium que ficou trancado nessa de Santana, os cadeados no fim se romperam e o médium apareceu deitado aos pés do Chico nossos. Então, as sessões variam de acordo com a possibilidade do médium. Pouca gente sabe que numa sessão de efeitos físicos, seja para cura ou para materializações, quanto o ambiente mais preparado esteja, mais ele pode produzir, porque os espíritos podem retirar mais ectoplasma de nós. Então, qual é este ambiente? Pouca luz, porque a luz realmente desfavorece este trabalho. Tem que ter o pensamento equilibrado numa sintonia, por isso muitas vezes se canta-se seguida, se ora, se fala, para distrair que o médium ou os assistentes não falem e os espíritos possam pegar este ectoplasma para ajudar o espírito a se recompor. Então, é um trabalho magnífico. É pena que não se possa fazer com a dignidade que se fazia quando tinha um Chico Xavier ou esses médiuns. Eu digo dignidade porque a gente sabe que é um trabalho que favorece também muita coisa com menos prudência.